Mateus 24, do verso 37 ao 39, Jesus fala como os dias de Noé seriam uma imagem daquilo que acontecerá no fim dos tempos. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele conta como as pessoas conduziam sua vida diária, casando-se, dando-se em casamento, comendo e bebendo, e eles não estavam prestando atenção, e eles não sabiam que o dilúvio estava vindo, apesar dos 120 anos de pregação. E assim também será, ele diz, a vinda do Filho do Homem. A história está se repetindo. Eu estou certo de que o Senhor está olhando para nós do céu e Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. E estamos vendo isso no mundo hoje. A violência na terra, o egoísmo, a adoração do eu que existe lá fora. E eu acho que isso está quebrando o coração de Deus. Talvez a lição prática mais importante para tentar encontrar uma aplicação para os nossos dias de hoje seja: o que significa entrar na arca? Nós estamos vivendo na hora do juízo. Estamos vivendo em um crepúsculo final na história do mundo, em que estamos no limiar da eternidade. E as pessoas precisam perceber que estes são tempos incríveis, mais do que em qualquer outro momento da história. Porque a porta da graça está realmente se fechando. E agora é o momento em que as pessoas precisam se preparar para encontrar com seu Deus. O que aconteceu antes do dilúvio vai acontecer de novo, logo antes da segunda vinda de Cristo. Aqueles que não têm perspectiva, os que não estão atentos à mensagem bíblica, eles continuarão como estão, seguindo o curso normal da vida, e eles não verão o fim chegar. Eu sou Jeff Wright, diretor do Layman Ministries. O que você verá agora não se parece com nada do que já viu antes. Não apenas investigaremos a história do dilúvio, mas também estudaremos as raízes da evolução e como ela influenciou o Ocidente. E o mais importante, veremos como a história de Noé ajuda a explicar as páginas da profecia bíblica. Essa é a história de Noé e do dilúvio como você nunca viu antes. Muitos cristãos aguardam pela segunda vinda de Cristo e se perguntam o que acontecerá ao planeta Terra. É muito pertinente que estudemos a história de Noé e do dilúvio, pois essa história bíblica extraordinária nos revela mais a respeito do futuro do que pensamos. Na verdade, as evidências estão por toda parte. Deus é amor. Sua natureza, sua lei é amor. Sempre foi assim e sempre será. Cada parte da criação, desde o mais pequeno inseto que flutua debaixo de um raio de sol, até as grandes galáxias nos confins do espaço, tudo é a expressão de seu amor inescrutável. Não há dúvida nenhuma de que o mundo antes do dilúvio falava do amor de Deus. Tudo era incrivelmente belo. O seu amor está estampado em toda e qualquer coisa que você olhar. Desde o menor ser unicelular até o mais complexo dos seres, que foi Adão, que ele criou. Tudo era perfeito. Se nós pudéssemos ser transportados de volta para descobrir como o mundo era antes do dilúvio, você realmente precisa pensar nisso como se fosse um outro planeta. Eles estavam rodeados por alimentos em abundância. Toda a natureza era incrivelmente bela. As montanhas não eram irregulares e ásperas e ameaçadoras e perigosas como vemos hoje. Eram majestosas, altas, ondulantes e cobertas com solo fresco. E todo tipo de flor que você possa imaginar.
Muitos pensam que os animais e plantas estão extintos hoje. Não havia frio extremo, nem calor extremo, nem aridez extrema, nenhum clima extremo. E não tínhamos essas tempestades terríveis que temos hoje. As árvores estavam cobertas de videiras, e pequenas trepadeiras enroladas em perfeita ordem e carregadas de frutos. É mencionado em Gênesis que a água subia como uma névoa e regava a terra. A terra era regada por um sistema tipo um aspersor automático. Subia um vapor da terra, de acordo com Gênesis capítulo 2. A chuva era desconhecida. Pedras preciosas, ouro e prata, eram simplesmente abundantes na superfície do solo. Aqui temos um paraíso, se você quiser colocar dessa maneira, que era, em diferentes aspectos, essa biosfera que permitia o desenvolvimento de seres humanos e animais. É claro que a expectativa de vida das pessoas era muito longa, de acordo com o relato bíblico. Quando Deus faz isso, ele diz que era bom, muito bom. E foi diante de toda aquela beleza que o homem pecou. Ele realmente não tinha desculpa, porque Deus havia providenciado tudo o que ele precisava. Tudo estava em harmonia e tudo era perfeito. O homem começou a tentar encontrar a felicidade por meio do egoísmo, da pecaminosidade e da maldade. Mas Deus é tão amoroso. Ele disse: ainda tem gente lá embaixo que eu posso salvar. Quero salvar o máximo de pessoas que eu puder. Eu vou adverti-los. Se eles ainda tiverem algum fio de qualidades redimíveis e se buscarem, eu salvarei. E então ele criou essa arca. Ele criou um veículo através do qual eles poderiam ser salvos. E Noé, um mensageiro através do qual eles poderiam aprender. Deus está nos avisando. Deus nos dá revelações proféticas para nos arrependermos. Ignorar seria desastroso, assim como foi para aqueles nos dias de Noé. Em muitos aspectos, a história de Noé e do dilúvio é uma demonstração literal das profecias de Apocalipse. Eu lhe convido agora a estudar as profecias de Apocalipse, regressando aos dias de Noé. Nos dias de Noé, havia sinais de decadência, mas a terra ainda era rica e formosa graças à providência divina. As colinas eram coroadas de majestosas árvores e sustentavam ramos carregados de frutas. As planícies vastas, semelhantes a jardins, exalavam a fragrância de milhares de flores. Os frutos da terra eram de grande variedade, quase sem limites. As árvores sobrepujavam em tamanho, beleza e proporção a qualquer uma que hoje exista. Sua madeira era fina e nobre, muito parecida com a pedra e quase tão durável como esta. O ouro, a prata e pedras preciosas existiam em abundância. A raça humana ainda conservava muito de seu vigor inicial. Apenas poucas gerações se passaram desde que Adão tivera acesso à árvore da vida. A existência do homem ainda se media por séculos. Se aquele povo longevo houvesse se dedicado ao serviço de Deus, com suas raras capacidades para planejar e executar, teriam feito do nome de seu Criador um louvor na terra e correspondido ao propósito por que ele lhes dera a vida. Eles, porém, não fizeram isto. Havia homens de grande estatura e famosos por sua sabedoria, habilidosos para imaginar as mais maravilhosas obras. Sua culpa, porém, ao dar rédeas soltas à iniquidade, estava em proporção com a sua perícia e habilidade mental. Deus dera aos antediluvianos muitas e riquíssimas dádivas, mas usaram a sua generosidade para se glorificarem e as tornaram em maldição, fixando suas afeições nos dons ao invés de no doador. Utilizavam o ouro, a prata, as pedras preciosas e as finas madeiras na construção de mansões para si, esforçando-se por sobrepujar uns aos outros no embelezamento de suas moradas com a mais habilidosa mão de obra. Procuravam apenas satisfazer os desejos de seu orgulhoso coração e se deleitavam em cenas de prazer e impiedade. Sem vontade de conhecer a Deus, logo negaram a sua existência. Adoravam a natureza ao invés do Deus da natureza. Exaltavam a inteligência humana, adoravam as obras de suas próprias mãos e ensinaram seus filhos a adorar imagens de escultura.
construíram altares para seus ídolos à sombra das majestosas árvores. Bosques extensos que conservavam a folhagem durante todo o ano eram dedicados ao culto de falsos deuses. Estes bosques estavam ligados a belos jardins, através de longas e sinuosas avenidas adornadas por árvores.